Oi, pessoal do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Bom, pessoal, hoje sinceramente é um dia de luxo aqui para o canal. Nós temos a ilustre presença do heptacampeão brasileiro, conhecido por todos, duas vezes campeão mundial, né, categorias menores. Uma vez ele terminou em segundo lugar. 9 Olimpíadas representando muito bem o Brasil, né? E ele foi grande mestre com 15 anos, grande mestre aos 18. Bom, vou apresentar aqui para vocês o Rafael Duailibe Leitão. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Tranquilo. Bom, prazer, sinceramente, um luxo gigante te poder entrevistar, conhecer um pouquinho mais de você. E, bom, sabe que eu sou teu fã, eu te sigo bastante. O teu canal de acesso total que você tem, ele me mudou um pouco o estilo, um estilo assim meio de café que eu tinha para um estilo assim um pouquinho mais técnico, né? Evitando deixar tantos buracos na posição. Assim que aproveito para te agradecer. Conta aí, como está aí a quarentena? Onde que você está agora? Eu moro com minha família em São Luís, no Maranhão, Aham. e aqui, como em todo o Brasil, os casos estão aumentando, então nós estamos no momento aqui em casa, aguardando aí o que vai acontecer nos próximos dias, semanas e meses. Sim. Bom, eu sempre pergunto para o pessoal se está estudando xadrez. Você aproveita para estudar um pouco de xadrez? O que faz nos dias de quarentena? A minha rotina, na verdade, eu trabalho, como eu trabalho em casa, não. Uhum. A diferença é que com escola parada e outras coisas assim que estão inacessíveis durante a quarentena, a gente tem muito mais trabalho, quem tem filhos, quem tem enfim, família, né? Tem Sim, muito mais trabalhos domésticos do que tinha antes. Então eu tenho que cuidar dos meus filhos com a minha esposa durante o dia, porque as escolas estão. A escola do meu filho, por exemplo, não funciona, a gente tem que dar mais atenção. atenção, eles estão em casa. O meu filho mais velho já tem 4 anos, então é chato ele ter que ficar em casa o tempo todo, então eu tenho que dar um pouco de atenção para ele, já que tá, né, fica Sim, estressado de ficar em casa. Então, mais das minhas atividades, eu tenho uma vida bem ocupada com os meus projetos aqui na internet, sejam enfim, principalmente a minha academia online, né? Então, sim. basicamente, eu fico o dia inteiro trabalhando nisso, assim, todos os horários que tem de folga. Então, não, o treinamento individual não é meu foco, então, mas eu estou Sim. sempre acompanhando partidas e lendo alguns livros e resolvendo alguns exercícios, mas basicamente eu trabalho mais para a academia mesmo. Sim, sim. Eu tenho alguns alunos, sobretudo que são adultos, que também têm o acesso total, né, da academia de Rafael. E a gente fica falando bastante, né? Tem um aí que fica chateado porque você critica bastante a Índia do Rei, né? Às vezes você coloca essa sentença aí, que a Índia do Rei, isso o Rafael disse que a Índia do Rei não é muito boa, né? E eu já passei isso também com a francesa. tem, Uhum. tem alguma coisa para falar para meu aluno Caco, que ele provavelmente está te ouvindo, que ele parou de jogar a Índia do Rei porque você disse que estava criticando um pouco a defesa ainda do Rei. Não, isso é mais uma brincadeira que eu faço com os meus alunos, então Aham, eu peguei algumas aberturas aí para Cristo e sim. principalmente Índia do Rei e francesa, mas Índia do Rei foi uma defesa que eu joguei durante muitos anos da minha carreira, inclusive quando eu fiz a minha primeira norma de grande mestre, uma das partidas decisivas eu ganhei de pretas uma Índia do Rei, de um grande mestre americano chamado Dmitry Gurevich. Ah, claro. E, enfim, quando eu fui campeão mundial, eu também, a minha defesa principal de pretos contra a D4 era a Índia do Rei. Então é uma brincadeira, é uma defesa tão boa quanto as outras. A Uhum. francesa também é uma defesa boa, mas ela é, como se nota, ela
é muito mais jogada nos níveis mais, entre aspas, baixos do que nos níveis mais altos. E Sim. isso ocorre por uma razão: a francesa é uma defesa muito difícil de ser jogada de pretas. Então, para se jogar bem a defesa francesa é difícil, assim como a Índia do Rei, ela também é uma defesa muito difícil para ser jogada de pretas. Ela Sim. foi popularizada, claro, porque o Fischer e o Kasparov deram mate em muita gente, mas, parafraseando o Portnoy, as pessoas esquecem que nem todo mundo é Fischer e nem todo mundo é Kasparov. Verdade. Então, não é tão fácil jogar como eles. O que Verdade. eu sou crítico Sim. o que eu sou crítico de verdade, e pessoal, não sei porquê, alguns até já vi nas redes sociais, algumas pessoas estão pelo lado pessoal, não sei porquê, Uhum. mas eu sou contra um jogador que está se desenvolvendo no xadrez formar o seu repertório baseado em esqueminhas, seja qual for o esqueminha, pode ser sistema cor, pode ser sistema London, pode ser ataque hatch, ataque torre, essas coisas. Sim. Não porque o sistema fundamentalmente é ruim, mas sim porque, para minha visão de xadrez, você jogar de uma forma esquemática e tentar resolver assim o seu problema de teoria de aberturas é um jeito errado e vai te prejudicar no longo prazo se a sua meta for jogar bem xadrez mesmo, um dia chegar a um título de uma titulação qualquer. Isso atrapalha porque você está fugindo da complexidade do jogo e isso vai te prejudicar no aprendizado. Agora, se você quer jogar para se divertir na internet, tudo é válido. Enfim, também não sou o senhor da razão, cada um faz o que se sentir mais à vontade, mas para minha metodologia de treinamento, eu não recomendo jogar esquematicamente a abertura, só isso. Perfeito, não, entendido, entendido. Até porque, bom, o Rafael estava falando das redes sociais. É muito legal, o Rafael, ele compra as brigas na que sentido, né? No bom sentido, né? A gente adiciona os grandes mestres nas redes sociais, depois comenta aí alguma coisa, né? E eu lembro alguma vez, eu vou contar uma infidência, não falei isto para o Rafael antes de começar a gravar, mas uma vez eu critiquei uma lista de 10 jogadores do Rafael, os 10 melhores jogadores de todos os tempos. E uma vez, bom, primeira vez que eu vejo o Rafael em um campeonato em Ponta Grossa, eu vou subir no elevador e estava ele, né, dentro do hotel. E eu chelei, rapaziada, eu chelei, porque nunca tinha visto ele, né? A última lembrança que eu tinha de ter falado alguma coisa com ele era ter me pedido um pouco de moderação nas minhas opiniões, não sei o que. Mas foi muito gente boa, Rafael. Duas vezes eu te encontrei no elevador, até você me falar, você, Pablo, né? Você trabalha em Curitiba. E depois a outra foi no Continental, também que te encontrei no elevador. Claro, já te vi em Foz do Iguaçu ou em algum que outro lugar. Mas eu sinceramente vejo assim você não um grande somente dentro do tabuleiro, sino como também fora. E achei muito bacana assim o jeito que você responde agora, falando um pouco sobre o Bolsonaro e esse tipo de coisas. Não sei se você quiser adicionar algo aí do Bolsonaro, o que está acontecendo com a pandemia aqui no Brasil. Quero dar tua opinião. Não, o Brasil está muito dividido e as redes sociais, infelizmente, se tornaram com essa crise. Está todo mundo estressado, especialmente. Já estava de antes, desde as eleições, mas agora as pessoas ainda estão mais estressadas porque está todo mundo em casa, todo mundo preocupado. Tem pessoas que estão preocupadas com a situação econômica, outras preocupadas com familiares que estão doentes, esse tipo de coisa. Então, as pessoas acabam, enfim, brigando. Quem quiser saber as minhas opiniões aí, enfim, elas estão bem claras nas minhas redes sociais, em todas elas, mas o que, na verdade, como eu disse, eu não sou senhor da razão e eu gosto de estimular o debate, assim, que as pessoas comuniquem. Eu só não gosto quando as pessoas é, já vem com uma... É muito difícil quando você vai conversar com alguém que não muda a opinião dela em nenhuma hipótese, jamais, porque aí não é um debate, assim, é uma Uhum. coisa diferente.
E isso é importante para uma pessoa, isso é importante no xadrez também. Quando você... isso já fiz muitas vezes, rever minhas opiniões em todas as esferas, desde opiniões no xadrez até opiniões sobre outras coisas. E eu considero isso uma qualidade importante para um enxadrista e para uma pessoa em geral, saber se posicionar quando você achar necessário, mas saber ouvir também e ou mudar a sua opinião, ou então pelo menos entender o que o seu o seu interlocutor está dizendo. Por isso que eu vejo as pessoas, por exemplo, em época de eleição, em época de coronavírus, ficam se excluindo nas redes sociais, etc. Uhum. Eu acho uma coisa meio sem sentido, porque se você vai falar uma opinião só para as pessoas que concordam com você, fica, né? Aí você está pedindo holofote, né? Uhum. Quando na verdade é importante você se posicionar, na minha opinião, quando você tem um número assim, quando você é uma pessoa que, né, tem pessoas que te escutam e por algum motivo seguem você, é importante você se posicionar para a pessoa saber quais são as crenças que você acredita e quem sabe você está ajudando ou no debate ou então alguém a rever alguma posição ou pelo menos refletir um pouco, enfim, essa é a minha contribuição. Sem dúvida, bacana, bacana. Rafael, bom, vamos falar um pouquinho de xadrez. A ver, isto me faz lembrar um pouquinho as novas gerações que saíram nos Estados Unidos depois do Bobby Fischer. Imagino que qualquer piacinho, moleque desses campeonatos fraldinha que ganhava um campeonato americano era o novo Fischer. Não sei se aconteceu com você. Bom, o legal é que se eu me travar um pouquinho com o português, o Rafael vai entender o que eu estou falando. Mas me diga uma coisa, você foi campeão mundial sub-12, sendo que você com 10 anos, com 9 anos, você já tinha obtido um vice-campeonato mundial, né? Como foram esses começos aí? Quem foram tus treinadores? Esse Aqui começo. Uhum. na verdade, aqui no Brasil, as referências não eram assim, a comparação não era tanto Fischer, porque nós tivemos um menino prodígio com o potencial de ser campeão mundial absoluto, que foi o Mequinho. Então, toda criança, enfim, que aparece jogando muito bem, normalmente se perguntam se poderia, enfim, um dia ser o novo Mequinho, esse tipo de coisa. O Mequinho foi campeão sul-americano, salvo engano, com 13 anos, alguma coisa assim, campeão brasileiro, acho que até com menos disso. Enfim, bom, quando eu comecei a jogar, meu treinador era meu pai. Sim. E eu estudava os livros que a gente tinha aqui. Esporadicamente eu recebia, quando eu comecei a jogar melhor, esporadicamente eu fazia treinamento com um treinador de São Paulo chamado Jefferson Peliquian, mas aí era mais quando eu estava ou em algum torneio em São Paulo ou durante algum campeonato mundial, ele me ajudava. Geralmente ele era o treinador oficial da delegação brasileira. E uma outra vez ele veio para o Maranhão também. Aí depois, quando eu me mudei para São Paulo com 15 anos, aí eu comecei a treinar com o Milos, e aí eu fiquei treinando com ele durante, não me lembro exatamente quanto, mas pelo menos uns 5 anos a gente ficou treinando junto. E aí, basicamente, foram aí meu pai, o Peliquian e o Milos foram os meus treinadores, assim, durante a minha carreira, mas um jogador de xadrez, especialmente aqui no Brasil, que você não tem um contato o tempo todo com o seu treinador, é muito importante você saber treinar sozinho. Então, todos os grandes mestres brasileiros, na verdade, foram, de certa maneira, autodidatas. Certo. Bom, traçando uma analogia assim ao ambiente local, aqui me imagino que mais de alguma vez, não sei, imagino eu, te chamando de o novo Mequinho, alguma coisa do estilo, né? Quando você era criancinha, né? Acredito que sim, eu não me lembro bem exatamente. Não tava, quando eu era criança, não estava muito assim preocupado com. Na verdade, você quando era criança não liga muito para essas coisas. Então... É verdade. E não tinha rede social também, então era mais fácil. Você não ficava vendo as pessoas te xingarem, então era mais tranquilo. É verdade. Bom, vamos fazer um repasso aí de tua carreira. Bom,
Você teve um vice-campeonato mundial que estava falando, foi em São José de Porto Rico, foi? Isso, exatamente. Porto Rico. Você tinha falado São José, disse, não, mas imaginei. Esse foi Não, o. eu Sim. acho que esse campeonato foi jogado numa cidade chamada Aguadilha. Agora eu Aguadilha. precisaria realmente confirmar. Aham. Se a minha memória não falha, era isso, mas deve ser Tem- perto de São José, Aham. acredito. Sim. Bom, depois tive a primeira conquista mundial, que foi o Sub-12, né? Que foi em Varsóvia, né? Na Polônia. Isso, correto. Conta um pouquinho sobre esse torneio, como que você chegou, quem que é dessa categoria, né? Que conseguiu virar grande mestre. Bom, desses campeonatos mundiais, muitos das crianças hoje se tornaram grandes mestres. Então, Uhum. tem vários aí, se você for ver. Na minha categoria, por exemplo, para citar os menos famosos, assim, tinha um grande mestre russo chamado Galkin, tem Uhum. o Stevic, que é grande mestre, Alim Berescu, que é um da Romênia, e deve ter vários outros, assim, que ficaram mais ou menos com 2.500 por aí, então alguns pararam de jogar, então não se lembra. Às vezes a gente não lembra tão bem. O Sim, mais conhecido é o Leco, sim. então esse é realmente quase foi campeão mundial absoluto, né? Então o Leco jogou vários aí dos mundiais. Aí tem outros grandes mestres também, e hoje mais famosos, no Mundial de 96, não sei se você prefere que eu fale deles depois. Pode ser, claro. O, Sim. mas bom, falando mesmo de 91, o torneio foi jogado na Polônia, que em 91 estava ocorrendo a transição, estava terminando o comunismo, né? Então estava, não me lembro as datas exatamente, quando caiu de verdade, mas estava mesmo já no fim. Sim. E eram costumes bem estranhos para o que eu tinha me acostumado aqui no Brasil, era toda uma cultura bem diferente, mas enfim, no torneio em si eu era um dos pré-favoritos, porque pelo meu histórico nos mundiais anteriores. E, bom, aí deu tudo certo no torneio, basicamente. De ponta a ponta, eu saí na liderança com o Leco, foi uma corrida entre nós dois. Nós Sim. dois fizemos 9,5 pontos, que é uma pontuação muito elevada em 11 partidas. Sim. Então, apenas 3 empates. E, bom, e aí eu ganhei dele no critério de desempate, que era score acumulado. Aham. Então a história com Leco é de longa data, porque no Sub-10 você terminou vice-campeão e ele terminou como terceiro, né? No Sub-10. Aí, 2 anos depois, se enfrentaram de novo. E imagino que na categoria Sub-18, o Leco, não sei se ele já era um top 10 do mundo, como ele chegou a ser, mas se quiser, É, pode contar aí não, sobre isso. o Sim. último campeonato mundial que o Leco jogou foi um campeonato mundial disputado em 1994, na cidade chamada Szeged, na Hungria. Salvo Uhum. engano, é a cidade onde ele nasceu. Sim. E aí, nesse torneio, no qual, por sinal, ele começou com, salvo engano, meio ponto nas duas primeiras partidas, ele era franco favorito, ele perdeu para um compatriota dele, logo na primeira ou na segunda rodada. Uhum. E ele tinha essa maldição, porque ele sempre era o jogador favorito, ele já era um. Aham. Tava, já em 94 ele já era grande mestre, salvo engano. Não sei se já era, mas já era muito próximo de grande Sim. mestre. Enfim, estava sempre essa expectativa. E aí ele começou muito mal, mas aí ele fez um sprint tremendo, ganhou um monte de partida em seguida. E aí ele finalmente foi campeão e foi a última vez que ele jogou o Mundial de categoria. Então eu não reencontrei ele em 96, ele já estava Aham. preocupado com outras coisas nesse momento. Claro, né? Lembrando que o Leco, né, ele chegou a ser um top 10 mundial e, bom, a gente pode ver que ele mesmo afastado do xadrez, né? Quando ele aparece nos campeonatos ainda ele volta a jogar, né? Com um nível muito alto, né? E em todos esses anos aí que você participou de mundiais, né? Formando tua carreira, tive algum jogador que particularmente te pareciera diferente, né? Bom, vamos a excluir o Leco. Algum que tenha Ah, ficado no caminho, ou mesmo que tenha chegado ao nível de grande mestre. não, tem. Assim,
nos campeonatos menores, muito jovens, tem alguns jogadores que jogavam muito bem e desaparecem, como, por exemplo, esse jogador da Indonésia que foi campeão mundial comigo, ele foi campeão mundial em 89, fez 10 pontos e meio em 11 também, depois ele nunca mais jogou nenhum campeonato de categoria. Sim. Mas tem vários aí, por exemplo, um jogador que eu considero que era muito forte nos campeonatos que eu joguei, ele foi campeão mundial em 93, Sim. o campeonato foi jogado em Bratislava, esse eu fiquei em terceiro, o Leco ficou em segundo e eu fiquei em terceiro, é o Malakov, jogador russo, claro, grande mestre, muito forte. Sim. Ele ganhou esse torneio, era o primeiro ano de categoria dele, e ele ganhou o torneio também convincentemente, e em 96 ele estava no torneio também, quando eu fui campeão. Sim. Inclusive ele chegou a liderar o torneio durante um determinado momento. Sim. Mas não, mas esse chegou longe, né? Né, Rafael? Muito forte, realmente. Dava para ver que ele era muito, muito forte. Bom, bacana, Rafael. Falar dos campeonatos brasileiros aí, se você quiser falar alguma coisa, 7 vezes campeão brasileiro. Teve um jogador que te superou agora, neste último tempo, pode ser? Ou estou enganado? Não, o recorde é 7. São os jogadores que detêm 7 títulos. São eu, o Giovanni Vescovi e um jogador muito forte das antigas chamado Sousa Mendes. O Sousa Mendes. Foi também. Sim, bem das 7 antigas. vezes. Sim. E o Sunier também. Também. O Jaime tem também, então tá com... Também tem 7 títulos. E o Milos tem 6. Sim. Bom, então desses jogadores aí tá meio como que se você jogar os próximos, né? Como que você está vendo agora a dirigência aí da CBX? Se quiser falar, se não quiser falar, a gente passa para a partida mesmo. Eu só prefiro também não entrar muito nessa... Já estamos de quarentena, né? Ainda vamos falar de temas desagradáveis, mas também, de novo, nas minhas redes sociais, está muito claro aí o que eu acho sobre isso. E, basicamente, eu acho muito difícil que eu ainda jogue uma final de Campeonato Brasileiro. Acho muito difícil que eu ainda jogue a Olimpíada também. Eu já estou numa transição, eu estou muito mais focado no meu trabalho como treinador e montar um sistema de ensino mesmo que ajude novos enxadristas no Brasil, de todos os níveis, e quem sabe um dia, não agora, mas quem sabe um dia fazer um projeto para treinar um jogador mesmo super forte, viajar com ele para competições, enfim, em algum dia, quem sabe. Há um outro projeto para o futuro. Mas as minhas ambições como jogador de torneio, elas, basicamente, eu jogo agora os torneios que Alô? Única e exclusivamente, eu não tenho nada, nenhuma meta específica aí. Mas claro que se um dia eu tiver a oportunidade de jogar um outro campeonato brasileiro e conseguir me tornar o único com 8 títulos, vou ficar bem feliz. Com certeza. Rafael, bom, um pouquinho aí, eu acho, sim, o segredo, além que, né, isto vai por minha conta, né, eu acho, sim, os treinamentos da academia de Rafael, né, eles têm um diferencial. Não estou falando um diferencial daqui do Brasil, né, que seria uma questão mais ou menos óbvia, né, mas para o nível sul-americano, assim, o que eu vejo assim, de aulas desse estilo é realmente muito diferente. Dá para ver aí que tem um diferencial. E um pouco a divulgação, né? Temos o William comentando, que é bastante amigo meu, a gente inclusive treina juntos. E também esses títulos, né, que provocam aí o povo a querer abrir e se interessar, né, um pouco, né, polemizando um pouco. Isso me imagino que seja como uma espécie de... que seja com essa intenção mesmo, né? De captar a atenção das pessoas, né? Não, eu tento chamar a atenção das pessoas para as coisas que eu acredito. Como a academia leva o meu nome e a minha metodologia, eu tento passar as coisas que eu considero essenciais na formação de um jogador de xadrez e muito mais, muito além de ser um jogador que ganha torneios, ou enfim, o objetivo da minha academia
não é fazer um jogador que fique ganhando torneios, Sim. basicamente. Senão eu ficava... poderia montar um sistema, talvez, mostrando como a pessoa pode ficar analisando com o computador o dia todo e como fazer. Esse não é o meu objetivo. O objetivo da minha academia é fazer com que as pessoas se divirtam com o xadrez. Então, obviamente, né, esse é o primeiro passo para você ter resultados em torneios. Então, os meus pilares são vários, assim. Por exemplo, uma coisa que eu bato muito, uma tecla que eu bato muito é no estudo dos clássicos. Sim, eu acho que sempre. a pessoa tem que conhecer o legado dos jogadores, as histórias, se enriquecer até culturalmente com isso. Faz parte, você olhar os grandes jogadores mesmo, todos eles fizeram isso. Então, isso, mais além de fazer você ganhar partidas, faz com que você se divirta e valorize o conhecimento que é propagado aí nas partidas de xadrez há tanto tempo. Mas, eu não, na verdade, nenhuma chamada de e-mail ou de curso, nada tem alguma coisa que eu não acredite. Então, realmente, todos eles, qualquer coisa que eu fale lá, ela tem o carimbo, assim, digamos, da minha metodologia mesmo, são coisas que eu defendo. Certo, bacana. Bom, Rafael, esta partida coloca um pouquinho em contexto, o adversário todo mundo conhece, imagino, né? Tu adversário aqui, que está vamos virar o tabuleiro. Você está de brancas aqui, quer comentar um pouquinho aí do torneio, onde que foi jogado, quem que é tu adversário? Esse torneio foi jogado em Bermudas. Sim. E um sistema em que jogadores de países das Américas enfrentavam jogadores da Europa, era um match, digamos assim. Sim. O objetivo do torneio era basicamente dar chances de normas, um torneio disputado num local muito aprazível, muito divertido. O Giovanni, que na verdade eu dividi um apartamento com o Giovanni americano nessa época aqui em São Paulo. Sim. Ele que já tinha jogado esse torneio outras vezes e aí ele enfim, ajudou aí a ser convidado para jogar esse torneio. E assim como na minha outra norma de grande mestre, que foi jogada que eu consegui em Groningen em 96, eu comecei mal o torneio. Nesses dois torneios eu comecei perdendo. Então, em Groningen eu perdi para um jogador de 2.200 na primeira rodada, e nesse aqui eu perdi para um jogador de 2.400 na primeira rodada. Então já basicamente achava que minha norma já tinha ido para o espaço, já de cara, mas surpreendentemente eu consegui fazer a norma nos dois. O Baburin era o jogador de rating mais alto da equipe da Europa. Lembra que 2.600 em 1998, com todo respeito aos jogadores de 2.600 hoje em dia, mas não era a mesma coisa. Sim, era um jogador mesmo bem mais forte, né? 75 pontos de inflação mínimo hoje tem, né? Não sei exatamente quanto, mas ele era um jogador muito forte. Então, hoje ele já está também mais com projetos de ensino. Ele é um jogador nascido na Rússia, mas mora na Irlanda, né? E, enfim, era considerado o jogador mais difícil do torneio. Então, para mim, a situação do torneio, eu estava bem no torneio já nessa altura, porque eu perdi a primeira, empatei a segunda, salvo engano, e aí eu comecei a ganhar todas as outras. Então, quando a gente chegou nessa partida, eu já tinha ganho 3 partidas em sequência, se não estiver enganado. Então, aí eu tinha assim, não, essa partida não é uma partida que eu preciso forçar muito, porque era um jogador mais forte e tal, mas as coisas foram acontecendo, e aí, no meio da partida, eu acabei indo por um outro caminho. Pode ir mostrando ela aí, ó. Sim, claro. O lance mesmo, a abertura. Sim, D4. Exato. D4. Essa abertura aí eu joguei de um jeito bem preciso, não tem. Eu cansei de falar já para os meus alunos, eu falo até hoje. Né? Quando eu cheguei em nível de grande mestre, eu não tinha um super repertório, que eu tinha basicamente o meu repertório definido, mas eu não ficava estudando um monte de variantes de abertura. Se bem hoje em dia as coisas mudaram um pouco, eu continuo defendendo que a abertura é a parte menos importante para um jogador que quer chegar pelo menos até 2.200. A abertura, certeza absoluta, é a fase do jogo menos importante de todas, apesar de ser uma
fase que as pessoas têm muita fascinação, né? Então eu joguei, ele jogou um gambito da dama aceito, então D5, C4, D dama C4, E3. Sim. Eu joguei uma linha que basicamente eu jogava, não sei como que eu comecei a jogar isso, mas basicamente só eu jogava, eu acho, E6, sim. Bispo dama C4, C5. Deixa eu só abrir um parênteses aqui de tua academia, que é uma coisa que eu disfruto muito, são, antes do Rafael começar a, né, muita gente tem o acesso total, mas para quem nunca adquiriu o curso e esteja interessado, as histórias do Rafael, né, que ele faz uma prévia, o contexto do torneio, né? Teve uma que me deleitei muito aqui assistindo, né? Que eu geralmente assisto pela noite quando minha mulher já está dormindo, né? Ou está quase semi-dormida. Foi essa história com o jogador Bagueri em Las Vegas. Essa história é fantástica. O Rafael, posso contar eu ou prefere contar você, Rafael? Pode contar a sua versão, vamos ver se bate com a minha. Essa história é muito divertida. O Rafael se classificou à Copa do Mundo. Eu não sei, né? Se paga em dólares, né? Mas ele, por o fato de ter classificado, eles já recebem, hoje em dia acho que são $5.000, $5.000, e o Rafael classificou a Copa do Mundo, então, em teoria, à medida que você vai passando de rodada, vai duplicando, né? Então, o torneio foi jogado em Las Vegas, e o Rafael classificou para a segunda rodada por WO. Parece que esse Bagueri, que você já tinha vencido ele na Olimpíada, não se apresentou, e você, digamos, como que você duplicou esses $5.000 em Las Vegas. Essa história, imaginem, né? Você era moleque, se não me engano, né? Foi mais ou menos assim, Rafael? Foi mais ou menos isso, exato. Na verdade, eu fui jogar, eu acabei jogando com ele em 2000, na Olimpíada, que foi jogada em Istambul. Aí eu joguei de verdade com ele, felizmente ele... Foi uma defesa Caro-Kann, ele de pretos, ele pendurou uma peça comigo, e aí a gente ganhou na época que o Brasil tinha alguma chance contra o time do Irã, numa Olimpíada, né? Bons tempos. Sim. Agora, nessa daí ele não conseguiu o visto dele para jogar nos Estados Unidos, também não foi substituído, então... sei lá, basicamente lá nessa época pagavam muito bem realmente na Copa do Mundo, então os prêmios iam dobrando. Então, basicamente a única coisa que eu tinha 19 anos, então eu não podia nem frequentar os lugares em que tem jogo, cassino, essas coisas, a partir de 21 anos, então eu não podia fazer nada. Mas basicamente foi um bom dinheiro, apesar de que como não dava nenhuma importância para dinheiro nessa época, então não fez tanta diferença assim, mas foi bom, né? Claro. Mas eu não tinha família para ajudar no sustento, nada disso, então não é que, né, me fez mudar. Mas foi bom passar uns dias em Las Vegas ganhando um dinheiro enquanto estava todo mundo sofrendo. Isso foi, além do descanso, foi bom. Claro, é verdade. Com certeza. Então foram boas lembranças. Bom, vamos continuar aqui, então. Foi bispo por C4, C5, né? Gambito da dama aceito, cavalo F3, imagino, né? Normal. Isso. Cavalo. A6, tudo isso aí é bem teórico. Sim. Roque, cavalo F6, aí tem vários lances aí. Tem gente que joga até bispo E2 hoje em dia. Bispo B3 é um lance que eu joguei muitas vezes. Eu joguei cavalo C3, cavalo C3. B5, ignorando B5, bispo B3, bispo B7, ok. Dama E2. Cavalo de BD7. E agora eu joguei o lance que eu jogava nessa época, que é esse E4, que é um lance meio duvidoso, mas que é um sacrifício de peão. O preto pode jogar, por exemplo, B4, e eu normalmente tirava o cavalo em A4 e sacrificava o peão em G4. Mas o Baburin jogou de um jeito bem tranquilo, ele jogou C por D4, C por D, cavalo por D4, bispo C5, bispo E3, bispo E3, dama B6, torre de FD1, cavalo E5, torre de AC1 e torre C8. Essa partida, uma coisa que eu gosto dela, o meu autor predileto quando eu era criança era o John Nunn. Então eu tinha vários livros dele, um livro que eu estudei dele da Najdorf, de cabo a rabo, que é um livro chamado The Najdorf for the Tournament Player. Sim, você fala bastante, sim.
era o meu livro predileto de abertura. Tem um livro dele, das partidas dele, chamado Secrets of Grandmaster Play, que eu estudei completo também. E era um livro que o Dvoretsky gostava muito. Então ele sempre foi um autor que eu admirava muito. Essa partida entrou num livro que ele escreve sobre as miniaturas mais brilhantes da história do xadrez. Eu tenho esse livro. E essa partida entrou nesse livro, que me enche de orgulho, porque é um jogador que eu sempre admirei muito, né? Sim. Tanto como jogador como autor. Aqui eu fiz o melhor lance da minha carreira, e ainda mais considerando o contexto dessa partida, como eu disse, que era o empate não seria um resultado que eu consideraria ruim nessa partida. Sim. Mas agora que esse lance torre C8 ele é um erro, ele deveria ter rocado. Sim. E agora eu consigo explorar isso com um lance que é inacreditável, assim, para tudo que a gente conhece de xadrez, que é cavalo A4 nessa posição. Esse lance é muito forte. Na época, os computadores não encontravam esse lance. Hoje em dia, ele já vem, que é o melhor lance da posição. Sim. E ele é muito forte e está matematicamente correto. Sim. Então, a gente poderia ficar aqui 2 horas analisando tudo que pode acontecer, mas eu vou resumir um pouco, Sim. só para o pessoal entender. B toma A4 é forçado, Sim, e aí bispo toma A4. Ele capturou, né? B por A4, capturou, bispo por A4. Bispo toma A4. E a minha ideia é, eu vou continuar sacrificando, tomando o bispo dele de C5. Ele basicamente pode tirar o rei para E7 ou colocar um dos cavalos. Rei F8 é mais duvidoso. Ele pode colocar um cavalo em D7 também. Sim. Também é um lance possível. Por exemplo, cavalo de F D7 aí. Acho que é um bom lance. Sim. Torre toma C5. Torre toma C5? Na verdade, torre toma C5. Torre toma C5. Cavalo B3. Cavalo Essa B3 linha me dá vantagem. Sim, recuperando aqui. É que está jogando muito com o tema desta diagonal do bispo também, né? Muito legal. Isso. Não, essa linha tá certa. Torre toma, pode seguir ela um pouquinho. Sim, cavalo B3. Cavalo B3, bispo C6. Bispo C6. Okay. Bispo toma C6. Dama toma C6. Cavalo toma C5. Essa seria a melhor sequência. Cavalo toma C5. Torre C1. Torre C1. Roque. No mínimo aqui você já tem um peão a mais, a posição um pouco... não, é dama toma E4 primeiro, dama toma E4 primeiro. Dama toma E4. Certo. Torre toma C5. Roque. Essa seria a melhor sequência, eu posso fazer um lance como H3 agora. Sim, tranquilo, né? E as brancas têm uma pequena vantagem, bispo contra cavalo, peões em ambos os flancos. Claro. Então, considerando que essa é a melhor sequência para ambos os lados depois do meu sacrifício está totalmente correto. Com certeza. Ele jogou rei E7, que é um lance pior, mas era muito difícil prever tudo que pode acontecer. Aí eu segui o meu sacrifício. Torre toma C5. Torre toma C5. Vamos a ver. Por enquanto você aqui sacrificou um cavalo, ou seja, agora você está trocando uma torre por um bispo, então você estaria agora com... Peraí... Com uma torre a menos, né? Isso, mas eu jogo cavalo B3 agora. E aqui meu adversário tinha uma decisão difícil entre 2 lances. Um é torre de HC8 e outro é cavalo toma E4, que era o melhor lance nessa posição. Cavalo toma E4. O mais natural parece torre C8, né? Trazendo a última peça ao jogo, mas... Exato. Cavalo toma E4, a sequência seria, salvo engano, cavalo toma C5. Cavalo toma C5, cavalo toma C5. E agora tem algumas opções aqui, mas um lance que eu gosto é dama D2 nessa posição. Sim. Ameaçando tanto B4 quanto bispo toma C5, seguido de dama G5 cheque. As brancas mantêm uma pressão muito forte nessa posição aí. Sim. Mas ele não estaria perdido. O lance que ele fez, torre de HC8, perde matematicamente. Aqui você está deixando o pessoal, imagino que pausando o vídeo e tentando achar o melhor lance. A ideia deve ser tentar jogar um B4 agora, né? Em qual posição você diz? Agora. Depois de... Aqui? Não. Depois de cavalo toma C5? Sim. Qual que não, dama D2 é o lance que eu gosto aí. Dama D2? Aqui? A ideia de B4 ou bispo toma C5 seguido de dama G5 chefe. Tá. Isso. Algumas ideias aí. Não está fácil para ele se descravar. Não. Legal. Mas ele jogou então torre de HC8. Torre de HC8, ok. Depois de cavalo B3, né? Certo.
Cavalo E esse B3. lance perde, eu uso um tema tático bem legal, o cavalo toma C5. Uhum. Cavalo toma Cavalo C5. toma... E agora tem um remate muito legal aqui, que é, primeiro eu atraio a dama dele, são dois, existe um tema muito famoso no xadrez, que é atração. Aham. E aqui eu faço uma atração dupla, porque eu vou atrair duas vezes a dama dele. Eu começo atraindo com B4, B4, ok. ele tem que Tem tomar, que comer para não perder a torre limpa, né? Bom, e agora eu atraio de novo a dama dele, com o lance dama. Como? Oi, É uma Rafael. atração dupla. Ameaço mate em D8. Dama, Isso, na dama, D2. dama B2? Não, B2 é pior. Aham. Esse também era possível, mas esse é pior porque Aham. ele joga, ele joga Aham. Ah, contra a dama B2. Dama D2, Tem ameaça mata em algumas. D8, mata em D6. Dama tomar 4. Dama B2 ele joga dama tomar 4, não é tão bom. Aham. Mas dama D2 é melhor. Velho. Dama D2 Dama que não D2 pode sim. tomar na 4 porque está levando mate aqui, né? Isso, ameaça o mate em D8. Aham. O único lance pra ele. Ele abandonou aí, mas o Aham. único lance pra ele seria a dama tomar D2. E aí eu jogo intermediário, visto uma C5 cheque. Ah, claro, ganhando, E rei recuperando D8. qualidade Rei a mais. D... Sim, rei Isso, rei D8. D8, e aí torre toma D2, Aham. depois eu jogo F3. Sim, par de bispos aqui, né? Nesta Essa partida, eu vou te fazer uma confissão aqui. Aham. Eu normalmente sou muito crítico em relação ao meu jogo, então Sim. eu não, né? Eu sou muito crítico como a gente fala, eu sou uma pessoa naturalmente autodepreciativa, digamos assim, né? Então, Sim. os meus próprios, tudo que eu conquistei, eu não vejo assim como grande, não é nada que eu fique, né? Fico Sim. me vangloriando de nada, assim. Uhum. Mas essa partida em especial, realmente, eu tenho muito orgulho dela, porque realmente esse foi uma cavalo partida A4. muito bem jogada, Sim. toda essa sequência. Então, essa das partidas da minha carreira é que eu tenho orgulho de verdade, assim. Leitão um pouco diferente, né? Porque eu que venho assistindo aí teu canal já há mais de um ano, realmente eu particularmente eu gosto muito de ver a técnica sua aí da transformação aí para os finais melhores e esse tipo de posições aí eu aprendo muito vendo esse tipo de posições. A técnica eu considero, esto é particular, né? Eu considero o Rafael junto com Oscar Pane e com Julio Grande assim os jogadores com melhor técnica assim do xadrez sul-americano. Isso pela minha conta. Assim que esse cavalo A4, esse cavalo A4 é realmente muito estranho, Rafael, hein? Então eu vou fazer duas considerações. Primeiro, que eu não mereço estar nessa companhia que você citou. Uhum. E segundo, que um jogador de xadrez ele passa por muitas fases, assim, né? Então, eu era um jogador de ataque, especialmente quando na minha época de mundiais, assim, eu era mais um jogador de ataque. Eu joguei para as pessoas que não me conhecem dessa fase, mas eu joguei muito peão-rei. Sim. Até tem uma partida uma das melhores da minha carreira também, contra um grande mestre da Eslováquia chamado Igor Stoll, que é um especialista inclusive ele tem um livro, ele é autor de vários livros de sucesso. Sim. E eu ganho uma siciliana dele, que é uma partida muito legal. E, enfim, eu joguei várias partidas interessantes de ataque, que era o estilo que eu jogava mais. Uhum. Aí depois, como a maioria das pessoas, eu fui ficando velho, chato e rabugento, entendeu? E aí comecei a jogar de outro jeito. Com a mínima vantagem, digamos, né? Garantindo um empatezinho e tentando buscar, né, um pouquinho. Isso. Alguns começam mais cedo, como o Guiri, por exemplo. Mas eu comecei um pouco mais tarde. É verdade. Prazer enorme, Rafael. Bom, eu sinceramente te desejo o melhor. Vou torcer para você continuar jogando mais campeonatos brasileiros, embora não esteja hoje em dia dentro de teus objetivos. Mas, sinceramente, isso aqui é uma honra que eu não vou esquecer mais, Rafael. Alguma coisa? Valeu, Paulo. Algum conselho aí para finalizar que você queira dar aí para o pessoal que está começando? Bom, você já falou um pouco, ler os clássicos, né? Eu vou, na verdade, na minha academia, como você sabe, eu tento passar a minha metodologia, que não tem muitos mistérios assim, mas
tem algumas convicções que eu tenho, bem firmes, como você mesmo destacou. Então eu convido, elas não são nenhum segredo, estão amplamente divulgadas, até se a pessoa não quiser participar de nenhum dos meus cursos, não tem problema, porque tem muito, eu deixo bem claro aí a minha metodologia. Então eu só convido o pessoal a me seguir, tanto conhecer meu site, que é rafaelleitão.com. Eu tenho também um canal no YouTube, basta colocar Rafael Leitão, você vai encontrar esse canal. E o meu Instagram também, que é GM Rafael Leitão, é bem legal. Eu coloco muito conteúdo sobre história do xadrez, eu tento fazer uma coisa mesmo bem educativa, então convido todos a conhecerem. Tá aí, pessoal, Rafael Leitão. Valeu, pessoal!